Eu sou Rosiane da Silva Gonçalves, meu nome social é Rose Flor de Caeté, desde 2015. Eu sou filha de Maria Júlia da Silva e Egmar. Minha mãe é do Jiquiá da Praia nativa, do Jiquiá da Praia, que foi distrito de São Miguel dos Campos, em Alagoas. E meu pai é nativo de Arapiraca, que fica no agreste de Alagoas. Eu sou neta de Joana Nicolau, também nativa do Jiquiá da Praia, e de Pedro Barbosa, de origem desconhecida. Sou neta por parte de pai, de seu Agnello, que também tem origem desconhecida, mas ele era lido como um caboclo. Eu lembro dele, ele tinha pele escura, né, um pardo escuro e cabelos lisos. E de Osana Vieira, que era também do Jiquiá de Arapiraca, de Alagoas, né, a terra que meu pai nasceu, e era uma mulher branca de cabelos crespos, bem crespos. Então, eu nasci em Maceió. Minha mãe, quando casou muito jovem, meus pais, né, foram para Maceió. Mas com um mês eu fui para o sítio da minha avó. Minha mãe teve uns problemas de saúde e eu fiquei no sítio da minha avó de um mês até, segundo meus pais, eu passei um tempo lá. Acho que quando eu comecei a estudar foi que eu voltei definitivamente, assim, que eu fui, né? Definitivamente para a casa dos meus pais, com 2 anos, 2 anos e meio. Assim eles contaram, né? Então eu fiquei com minha avó em Jiquiá da Praia e meu avô. Meu avô, ele tinha um sítio no Jiquiá e ele tinha uma conexão muito grande com o fumo. Ele foi debulhador, né, que chamam, de fumo de rolo em Arapiraca, e em Jiquiá ele tinha um sítio com minha avó. E nesse sítio ele plantava coco. Então, é uma pessoa assim muito forte com a questão do plantio, ele tinha uma ligação muito grande com a terra e com o plantio. Meu tataravô plantava maconha para uso medicinal, né? Então, essa relação com o plantio era muito forte assim dentro da minha família, né? Nessa descendência de Jequiá. E minha avó, Joaninha, ela tinha uma relação muito forte com os rezos. Ela tinha as rezas católicas, né? Lá em Jequiá tinha muita centralização assim da igreja católica. É uma cidade muito pequena, né? Era muito pequenininho, um povoadozinho, com um rio próximo, manguezais, e por trás do quintal do meu avô, falésias e uma praia selvagem, né? Muito bonita. Então, eu lembro, tenho as memórias da minha infância dessa relação com a natureza, né? Eu vivia praticamente a maior parte do tempo nesse sítio. Meu avô, ele também tinha uma casa em Arapiraca, porque ele tinha o trabalho dele em Arapiraca e o trabalho dele no sítio. Então, quando eu nasci, depois de um determinado tempo, eles ficavam em Arapiraca e em Jiquiá. Então, eu lembro desses momentos, né, de banho de rio. Eu ia para o Rio do Puxim, tomava muito banho de rio lá com meus parentes, né? Também no Rio Coruripe, na praia do Jiquiá, que era essa praia deserta, a gente para chegar lá tinha que atravessar umas falésias, era uma travessia bem perigosa, porque não tinha um caminho para essa praia, né? A gente tinha que ir pelas falésias. Meus pais subiam as barreiras, né? Passava por buracos, era bem assim aventureiro mesmo. E a gente ia para essa praia para passar o dia e tinha um canal também muito grande, que o canal do Rio, né, que encontrava o mar. É um lugar assim de uma beleza assim indescritível. E também tenho as memórias da minha convivência, né, com os meus avós, as histórias que eles contavam.
e dessa relação com minha avó mais religiosa, mas intuitivamente eu não gostava do catolicismo, eu tinha muito medo do catolicismo, das histórias da Bíblia, daquelas coisas, eu tinha muito medo. Quando eu comecei a estudar o ensino fundamental, aí eles me colocaram numa escola de freira, em Alagoas. E nessa escola de freiras, apesar de minha avó ser católica, eu sentia muita opressão, eu e minha irmã. Então, a gente fugia das obrigações, primeira Eucaristia, se confessar, tudo isso a gente fugia, a gente questionava. Já pequenininha, primeira série, segunda série, a gente já fugia de qualquer coisa obrigatória, né, ligada ao catolicismo, e a gente ali também já questionava esse lugar do catolicismo. Eu tinha uma coisa que minha mãe tinha, minha avó também tinha, e minhas tias, que era uma característica de prever o futuro. Eu tinha muita evidência, eu via seres, né? Tinha também a coisa de prever o futuro, prever o que ia acontecer, e minha avó também tinha isso, mas ela tinha o dom de curar. Então, quando eu tinha uns 9 anos, eu previ um acidente na família, um acidente de carro, né? Eu disse que ia acontecer, que eu tinha sonhado, e na mesma noite realmente aconteceu. Eu falei que ia morrer se eu entrasse no carro, e eu não entrei no carro por causa disso, né? Nem minha mãe, mas o meu primo morreu, e por causa disso, como eu tinha muito essa coisa de prever o que ia acontecer, aí minha mãe me levou para Umbanda. Com 10 anos, 9, 10 anos, eu comecei a frequentar Umbanda em Alagoas, né? Isso em Alagoas no contexto da minha mãe. Quando eu tinha 10 anos, meus pais se separaram. E aí eu fui morar com o meu pai, na casa dessa minha avó, que era nativa de Arapiraca. Ela já era viúva do meu avô caboclo, né? E minha mãe foi morar com meus avós, com os pais dela. Quando meu avô morreu, aí venderam o sítio. Então, meu avô morreu, ele morreu da doença de Chagas, porque tinha uma casa de taipa lá, e ele foi picado pelo besouro, né? Que transmite a doença de Chagas, e pronto. E a partir daí ele adoeceu e morreu. Quando meu avô morreu, todos os coqueiros ficaram doentes, coqueiros que ele cuidava. E aí ele partiu e ele também levou esses coqueiros, né? Que ele era coqueiro, então ele levou o coqueiro e a vida do coqueiro também, dos coqueiros com ele. Foi uma situação bem forte, assim, na época. E aí os filhos venderam o sítio, né? E na casa da minha avó materna, né? Apesar do meu avô ter, ser um caboclo e alguns filhos, né, serem pardos, ela era muito racista, apesar dela ter o cabelo crespo. A avó por parte de pai, né, que é a avó Osana, que era de Arapiraca. Então, eu comecei a sofrer racismo através dela. Ela dizia que não me queria na casa dela porque eu era uma pretinha do cabelo ruim, né? Então, como eu era mais escura, eu tinha uma pele bem escura, quase retinta mesmo, quando eu era pequena, criança, e o cabelo sempre crespo, né? Sempre eu tenho traços negroides, né? A boca grande, né? Então, eu era lida pela minha família como negra. E aí, na escola também, na rua também, todo mundo que eu ia também, então eu cresci com uma autoidentificação de ser negra, mas a partir do racismo e não do pertencimento. Mas a partir da exclusão, né? Eu era excluída, 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 apelido, piada. Então, essa relação com o racismo me levou para esse lugar de que eu sou negra. Só que à medida como eu sou parda, né? Então, à medida que eu fui crescendo, a melanina foi desaparecendo mais. Então, eu fui ficando mais clara. Aí,
eu entrei nessa categoria de ser parda. E aí, quando eu entrei nessa categoria, eu me senti bem perdida, me senti no limbo, porque se eu ia para o lugar dos negros, eu não era negra. Se eu ia para o lugar dos brancos, nenhum branco me lê como branca. Né? Ninguém que é branco me lê como branca. Ninguém nunca me leu como branca. Então, eu ficava, e eu era o quê? Então, como houve todo esse apagamento do indígena, então, se eu não era preta, eu era branca, mas se eu não era branca, eu era preta, e acabava não sendo nada. Então, esse lugar de não ter lugar, né? Essa situação de não ter lugar, me gerou muito sofrimento. Então, eu fiquei muito assim no limbo durante muito tempo. Aí eu vim para Natal com meu pai me trouxe para cá, né, junto com minha irmã. Minha irmã já tem características mais indígenas, ela tem o cabelo liso, o olho mais puxadinho, o traço do rosto mais indígenas, então, e a pele parda, né? Mas eu não, eu essa mistura maior aí, né? E ficou sempre uma coisa de estranha, né? Uma aparência dentro da branquitude, né? Uma aparência estranha. E aí, essa situação de estar no limbo me levou para lugares de violência, em que eu sofri violência. E esses lugares em que eu sofri violência me trouxe muitos sentimentos de medo. Então eu comecei a ter medo da minha vida, da minha própria vida, né? Medo da minha existência, assim, de era tanta violência do lado do outro lado que eu comecei a questionar, assim, se realmente era seguro para mim, né? A vida era segura para mim. Qualquer lugar que eu fosse, eu sofria violência, principalmente aqui em Natal, porque aqui em Natal é muito racista, é uma terra muito racista. Então, eu ficava muito em casa, eu tinha medo de sair, eu ia para a escola, voltava para casa, ficava meio que trancada em casa. Eu tinha muito medo das pessoas, eu comecei a desenvolver uma fobia social, né? E aí eu fui, como eu tinha a mediunidade e uma mediunidade de cura, e eu precisava dar vazão a ela, né? Ter contextos para trabalhar com essa mediunidade, né, evidência e etc. Então, eu, consequentemente, fui para um centro kardecista. E fiquei muito tempo dentro do kardecismo, mas aí, depois com 23 anos, não, 25 anos, eu já mãe, né, mãe solteira, assim, mãe solo, eu resolvi tomar ayahuasca, conhecer a ayahuasca porque eu queria uma resposta, né, mais profunda do ponto de vista espiritual. E aí, em contato com a ayahuasca, a primeira reação que eu tive, né, foi entrar em contato direto com o meu medo. Então, o contato com a medicina e na força da medicina, o que se evidenciou em grau muito grande foi o medo. Então, eu tive pânico, eu fiquei com muito medo das energias que eu estava vendo, que eu estava sentindo, medo da sensibilidade, né? Medo dessa abertura, e demorei um tempo para entender a medicina e o valor, né, que ela tinha ali comigo, porque o medo ele veio mais forte. E esse medo ele é, né, é um medo ancestral. Não era o meu medo exatamente, mas o medo da minha mãe, o medo da minha avó, o medo dos meus ancestrais, que eu carregava, né, em mim. E aí eu lidei com esse medo ao longo dos anos, né? Depois que eu tomei a medicina, fui lidando com o medo. E mais um pouquinho para frente, mais ou menos em 2012, 2010, por aí, 2011, eu não lembro, teve muito fortemente a questão com os Guarani Kaiowás, né? Então, eu me envolvi muito naquela ativismo, né? Aquele web ativismo em prol, né, dos Guarani Kaiowás. Eu até ajudei militância, né? Assim, eu fiz militância. E nesse período eu conheci muita gente, o pessoal do Gamboa, né, do Jaguari estava começando ainda, acho que nem estava se reunindo lá, mas a galera já se reunia com auxílios, né? Rômulo também, então a gente se encontrou na luta pela questão indígena. Foi o período que os indígenas daqui do Rio Grande do Norte também começaram a se organizar para fortalecer, né, os indígenas nativos, assim, que estavam na região do Amarelão. Eu lembro que
lá em Catu também, né? Houve um movimento lá no Catu para a galera se, os indígenas se afirmarem, né? E eu participei um pouco assim desse, acompanhei, né, esse período. E, e nesse período eu conheci uma parte do movimento indígena daqui de retomada, já naquele período, 2012, 2013, eu conheci a Cangaçu, acho que conheci o Gerson um pouquinho depois, mas conheci a Cangaçu, conheci também o Rômulo, né, o Renato Tapuio, e a gente se encontrava para fazer toré. Aí eu levei também alunos que eu era professora também da UNP, levei alunos para lá para fazer toré, alunos que se consideravam, né, também pardos, né, ou indígenas, eles também foram e a gente se reuniu, ficou se reunindo com Rômulo dentro da Jurema, né, para conhecer mais a medicina, a ciência, fazer toré, né, a gente foi para Amarelão, a gente fez Jurema juntos, né, preparou, né, a Jurema juntos, e depois a gente abriu, eu, Renato Tapuia e Rômulo, abrimos uma casa chamada Casa Sol Nascente, em Parnamirim, e depois essa casa se tornou, né, um centro para o trabalho de Rômulo. Aí, nesse período, eu estava fazendo doutorado, não dei conta, né, eu comecei um trabalho lá com os encantados, eu tinha, desde a Umbanda, né, tenho uma corrente de encantados, e comecei a desenvolver lá com a maraca, o trabalho de limpeza da casa e o trabalho de cura com a maraca. E depois eu senti que eu deveria me retirar. Depois continuei pagando aluguel, arcando com as responsabilidades, mas não mais trabalhando e fui para o Pará. Também senti o chamado de ir no Pará. Aí, quando eu voltei, eu consagrei a ayahuasca, de novo, né? E quando eu consagrei a ayahuasca, eu vi um índio, um indígena, um cocá bem grande, um indígena na minha frente, e ele dizia que a cura estava no útero. E, e eu senti o chamado de voltar mesmo para as origens. Foi um chamado assim do meu coração, muito profundo, de muita conexão, de muito sentimento de pertença, de que eu só iria me sentir realmente viva e se eu fosse me reconectar com minhas origens. Então, nesse mesmo período, nessa mesma sessão, né, na força da ayahuasca, eu cantei muito e várias pessoas no dia que ouviram o meu canto, né, me aconselharam, se encantaram com o canto, disseram que a música ia ser uma medicina para mim, né? Então, teve essa coisa coletiva, né, das pessoas se tocarem com o canto. E eu saí de lá um mês depois, eu decidi que eu ia cantar. Eu não sabia como, não sabia onde, não sabia o quê, mas que eu queria estar perto da minha avó, estar perto da minha mãe, estar no meu lugar de origem. E aí eu fui para Maceió, assim, no final de 2015, e quando eu cheguei em Maceió, eu fui conversar com vó, e vó me contou que ela realmente era católica, fazia os rezos, tinha o terço, mas ela já estava com 96 anos e ela não estava acreditando que existia aquilo, céu e inferno. Ela estava questionando já o catolicismo. Aí eu disse, vó, como é que a senhora está questionando o catolicismo nessa idade? Se a senhora passou a vida toda rezando, né, fazendo terço, enfim. Aí ela disse, porque eu tenho também isso que você tem, eu também curo, eu também vejo, também tem outras coisas. E aí ela me disse que fazia outros rezos diferentes, né, dos rezos da igreja. Aí foi quando eu entendi que ela praticava encantarias, né, e as encantarias que ela aprendeu na terra nativa dela. Então, ela tinha umas coisas com plantas, ela tinha uns rezos que não eram da Igreja Católica, ela tinha essa cura, né, do benzimento, mas tudo isso ela tinha medo de expressar, né, de expandir,
por causa do medo que a igreja lá no Jequiá, da imposição, né, colocou, e do apagamento. Qualquer coisa que expressasse a origem, né, a herança cultural e espiritual dos indígenas era cortada, era condenada. É tanto que lá elas tinham um rezo para cortar a vidência, cortar a mediunidade, cortar essa capacidade de estar, né, de sensibilidade mediúnica. Elas tinham, existia, a igreja cortava, né, entre aspas. Então, mas minha avó, ela meio que, o que aconteceu com ela é que ela praticou essas encantarias escondida. E eu achava que realmente isso acontecia porque os rezos da vovó eram muito fortes, eram muito certeiros, aconteciam coisas mágicas, inacreditáveis, quando eu pedia para ela rezar para mim. Entendeu? Eram coisas que se materializavam assim do nada. Eu disse, não, isso não é normal. Né? Então, ela era um ser de muita magia. E ela sabia dessa força dela, né? Mas foi oprimida, então ela tinha medo dessa mesma força. Antes de morrer, ela disse que sabia que tinha vida após a morte, que ela ia para um outro lugar, que ela ia se encantar, que essa coisa de céu e inferno, ela já estava assim, sabe? Assim, não, eu não posso acreditar nisso, né? E isso foi muito forte para mim. Ela morreu com 98 anos, né? Se encantou com 98 anos. E foi muito forte para mim, porque ela passou, através da minha mãe, para minha mãe me dar os rezos, né? Os símbolos que ela usava, os rezos que ela praticava. Inclusive, um dos símbolos era um símbolo do catimbó. E eu, meu Deus, né? Eles praticavam catimbó lá, às escondidas, né? Lá em Alagoas. E eu fiquei bem tocada, né? Com isso. Mas antes da minha avó morrer, aliás, depois que a minha avó morreu, se encantou, aí eu fui para Olinda. Aí voltando para a questão de Maceió, né? Que eu tenho que falar dessa história. Quando eu tomei a ayahuasca, que eu vi o indígena e que ele trouxe essa chave, né, que a cura estava no útero e que veio o canto, né, e a potência do canto realmente me elevava muito, mudava a minha vibração, transformava muito. E eu fui para Maceió, encontrei vovó e tudo. Aí no dia que vovó falou isso, né, que ela tinha essas encantarias, esses rezos diferentes da igreja. No outro dia eu acordei com a música. E era uma música que falava de um passarinho que acordou, né? Uma pessoa assim, hoje eu acordei passarinho. Então veio essa frase. Hoje eu acordei passarinho. Aí eu recebi a música inteira, né? Aí veio letra, veio melodia, eu peguei um gravador, gravei cantando a música, ainda sonolenta, e depois eu fui escrever, né? E a letra, ela conta uma história. E aí eu coloquei o nome Canto de Transição. Só que, assim, foi tudo intuitivo. Eu não estava pensando por que o nome, por que... Não, eu estava só indo. Aí coloquei o nome Canto de Transição e nesse mesmo dia eu fui para um encontro de afoxés lá no bairro do Jaraguá, numa praça em frente à minha primeira escola, Pequeno Príncipe. E lá eu encontrei um músico daqui de Alagoas, que foi para Maceió nesse dia para me ver, e ele me apresentou a vários músicos, né, lá, e um deles, que é Salomão Miranda, estava com um estúdio para gravar. E aí eu falei, oh, eu recebi uma música, aí eu tenho umas músicas que eu faço, eu queria cantar, mas eu também não sei por onde começar. Aí ele disse, vamos gravar. E aí a gente fez as gravações. Eu voltei para Natal, me preparei. No mês de janeiro, eu também compus uma outra música chamada Serena. Aí no mês de janeiro, eu fui e Gerson, né, que está aqui, ele nessa composição de Serena, ele me ajudou, né? Ele foi lá para casa, a gente até botou o microfone lá na sala, na gambiarra, para poder fazer uma captação
em casa mesmo, né? Cantar. Aí ele levou berimbau, aí a gente fez uma montagem, né, dessa música com berimbau. E quando eu fui para Maceió, eu disse, Gerson, bora. Aí você toca o berimbau lá, grava, né, conhece e tal, e a gente foi. Quando eu voltei, aí Gerson e Natália vieram direto e eu fiquei em Olinda. E na ida a gente passou em Olinda e na volta eu fiquei porque eu tinha conhecido uma pessoa lá que eu queria apresentar meu trabalho também a ele. E aí eu senti que eu também tinha que ir para Olinda. E isso tudo em 2016. Então, voltei para Natal, passei um mês mais ou menos indo para lá, indo e voltando. Voltei para Natal de 2016. E quando foi em 2018, passei 2 anos compondo, cantando, me apresentando. Gravei um single, né? Aí, quando foi em 2018, eu voltei para Olinda. E aí eu fui morar lá. Foi justamente na véspera do dia que eu ia viajar, a minha avó se encantou. Vovó Joaninha se encantou em Alagoas. E aí eu disse, então eu vou para Olinda. Porque eu não ia mais, né? Eu tinha o desejo de ir, mas eu não ia. Mas quando minha avó se encantou, eu senti no coração que eu tinha que ir para Olinda. E aí eu fui, e no dia que, na semana que eu cheguei em Olinda, eu encontrei um juremeiro. Não sabia que ele era juremeiro, era uma casa de coco. O pessoal estava cantando coco na porta, eu entrei, aí cantei um coco. Aí ele, vem cá, vou te mostrar uma coisa. Aí, quando a gente chegou lá no quintal, ele mostrou o quarto da Jurema dele. E aí ele disse que era afilhado de Padrinho Tertuliano, que era o meu padrinho na Jurema, desde aqui do Rio Grande do Norte. Tertuliano se apresentou no terreiro de Rômulo como meu padrinho. E ele lá disse, eu sou afilhado de mestre Tertuliano, padrinho Tertuliano, e eu estou reconhecendo você como minha parente, né? Então, esse rapaz, ele me ajudou muito, porque eu fui para Olinda também para pesquisar a Jurema, mas eu sabia que não era só isso, não era só pela música, não era só pela Jurema, tinha algo mais profundo que eu não tinha compreendido ainda. E depois eu fui para o terreiro de Jurema, em Olinda, para uma gira que teve lá, e Padrinho Tertuliano incorporou num médium que nunca me viu. E quando eu fui para a fila para falar com ele, Padrinho Tertuliano disse assim: Você está aqui, minha filha? Veio bater aqui. Você quer saber o que é que você veio fazer aqui? Eu vou dizer: você veio encontrar a sua família espiritual. Você está aqui porque você está seguindo sua linhagem, está seguindo veio atrás da sua família espiritual e você vai encontrar. Aí aquilo me tocou profundamente. Aí o dono dessa casa, né, o rapaz, o sacerdote de Jurema dessa casa, ele era um pesquisador também, né, muito grande, de questões étnico-raciais, né, pesquisador da Jurema e tal. E ele me disse que eu era de Malunguinho, né, e a casa é uma casa de Malunguinho. E esse outro rapaz, que é filhado de Tertuliano, também era de Malunguinho. Ele disse, Rose, você é de Malunguinho. E Malunguinho era Caeté. Assim, pelas pesquisas, porque ele era de Igaraçu. E Caeté é da Foz do Rio São Francisco até a Ilha de Itamaracá. Então, essa terra aqui, Olinda, Igaraçu, é toda Caeté. Então, quando ele disse isso, junto com o recado de Padrinho Tertuliano, aí eu estou toda arrepiada aqui, entendeu? Aí foi tipo assim, a confirmação, né? Eu estava lá por causa da questão do Caeté. E aí foi uma recepção muito forte, espiritual, a recepção das pessoas, né? Eu ganhei 2 alfaias, eu ganhava instrumentos musicais, assim, que eu nunca consegui comprar aqui em Natal, eu ganhava lá, eram muitos presentes. E muitos presentes também de pessoas, amigos, né? Muito forte. E aprendi muita coisa da Jurema lá. Aprendi com esse meu amigo, Otiba, aprendi também nesse outro terreiro. E conheci muita gente, né, de Jurema,
E esses recados de Malunguinho eram muito fortes. Então, eu firmei com o Malunguinho, né? Firmei meu ponto com o Malunguinho dentro da Jurema até hoje. Né? Até hoje há uma comunicação, né? A comunicação com o Malunguinho ela é muito forte, ela é através das mãos, corte nas mãos, acidentes nas mãos, sempre tem recado dele, e os recados são materializados, é uma coisa bem palpável que chega. E eu fiquei muito feliz por isso, né? Por saber que Malunguinho é Caeté e que tem essa corrente, tá na minha corrente, né? Fiquei muito feliz. Na pandemia, eu voltei para cá, para o Rio Grande do Norte, eu tive que voltar, minha missão em Olinda acabou, e aí vim para o convívio com minha mãe, né? Minha avó faleceu, minha mãe veio também para Natal, e nós fomos morar juntas na pandemia, e essa relação com a mãe, essa reconexão com minha mãe, que eu tinha perdido desde os 10 anos, foi uma coisa muito incrível, muito forte, muito significativa para mim, uma cura. E também as histórias, né, que chegaram, os relatos que minha mãe trazia, as memórias. Só que mamãe continua, né, com muito medo, as memórias machucam muito ela, porque são memórias de violência que ela sofreu, de apagamento, de exclusão, e isso comprometeu muito a saúde mental dela. Então, eu encontrei assim o meu fortalecimento na arte, né? Muito assim, muito fortalecimento na arte, porque as músicas que eu faço, elas trazem essa mensagem, né? Da essência do modo de viver originário, né? Da essência da floresta, da essência do selvagem, né? Do ponto de vista positivo, né? Do selvagem, que a gente acha que selvagem na cultura do branco, né? Selvagem é uma coisa ruim, né? Assim, o selvagem vai destruir. E o selvagem que eu trago, né? A minha memória selvagem é exatamente a vida, né? A vida é selvagem. Que bom, né? Que é selvagem. E o que é civilizado é o contrário da vida, né? O que se chama civilização é a destruição da vida, né? Da vida selvagem. Então, essa inversão também, né, do que é selvagem, ela é muito forte. Então, minha música traz muito isso, né? A questão do autoconhecimento, todas as dores, né, que eu senti, que eu passei, que eu passo, que eu não consegui expressar, né? Acaba se transmutando em música porque é a forma que eu consigo falar é através da arte. Eu consigo dizer as coisas que eu não consigo formular direito, né? E aí, só no ano passado, 2021 para cá, é que eu vim falar em retomada. Eu vim entender, na verdade, que esse processo todinho que eu estou contando aqui, ele foi todo intuitivo. Em nenhum momento eu estava assim na minha cabeça, estou fazendo a minha retomada. Quando eu coloquei meu nome artístico Caeté, foi em 2015. E eu não tinha essa consciência de retomada, de estar retomando. Eu só fazia tudo intuitivamente, vou botar Caeté, vou viajar, vou ver minha avó. Era sempre guiada pela intuição e pelo sentimento. Eu não fui guiada pela razão, por uma pesquisa elaborada, né? Uma coisa técnica e tal. Foi tudo muito intuitivo. Uma outra coisa que aconteceu também nesse período é que eu larguei a vida acadêmica, porque eu não conseguia mais me conectar. Na verdade, eu nunca consegui, né? Eu fui uma acadêmica, formada em letras, né? Fui professora há muitos anos, mas eu sempre senti que aquele não era o meu lugar. Eu não me adaptava às burocracias, às lógicas do sistema. Eu queria estar assim, numa rede, numa mata, plantando, cantando, né? Tomando banho de rio. Eu queria isso. Eu falei, meu Deus, eu quero isso, mas como eu vou viver assim, né? Então, eu saí da vida acadêmica, né? Eu pedi exoneração, Estado, município, eu não terminei meu doutorado para viver isso, para viver esse sentimento, né? De estar em contato com a natureza, ter uma vida mais simples. Eu abri mão de muita coisa, casa, carro, bens materiais, para eu conseguir ter tempo para viver minha arte, tempo para fazer poesia, né? Tempo para dormir,
tempo para comer, tempo para encontrar os amigos. Então, eu queria isso. E mesmo que eu não tivesse tempo, que eu ocupasse meu tempo com aquilo que me dá prazer, aquilo que faz sentido para mim, né? Aquilo que é para eu sobreviver, mas que faz sentido para mim. Então, eu precisava muito desse lugar para eu me manter viva, né? Para minha saúde mental acontecer, né? Permanecer. E isso foi a melhor coisa que eu fiz. Então, eu vivo hoje de uma forma muito simples, através da arte, através da música, através das costuras, que eu retomei, né? Também as costuras que minha mãe é artesã, nata. Então, essa coisa da ligação com o artesanato, né? Eu faço roupa autoral, faço coisas à mão e à máquina doméstica, canto, pinto, tenho uma vida totalmente voltada para trabalhos manuais e corporais, né? E artísticos. E, é, e esse lugar que eu estou agora, né? Ele me traz mais paz, mais sensação de pertencimento, né? Sensação de que eu sou eu, não sei nem explicar. Então, eu só vim pensar em retomada no ano passado mesmo, né? Conversando com o Gerson. Eu disse, Gerson, agora que eu estou entendendo que o que eu fiz até agora, inclusive a própria música, Cantos de Transição, ela fala de retomada. Então, eu fiz uma retomada, estou fazendo, né? Estou buscando ainda. Então, agora, eu estou fazendo as coisas de uma forma mais consciente. Então, hoje mesmo, eu entrevistei uma parente lá de Alagoas, uma senhora do Jiquiá, que estava hoje no Jiquiá, né? Pretendo visitar, né, o Jiquiá em breve. Estou aprofundando, né, essa pesquisa junto a meus familiares, né, as mulheres dessa região. Estou buscando, né, através da oralidade, com minha família, essas memórias. Não é fácil, é árduo, dói neles. Quando dói neles, dói em mim. Às vezes eu paro, às vezes eu quero me arrepender. Às vezes eu penso, meu Deus, para quê, né? Isso, deixar isso para lá, mas não dá. Não dá para deixar para lá, porque deixar para lá é me deixar para lá. Eu não posso me deixar para lá, né? Não tem como deixar para lá a existência, né? Não tem como, é um caminho que não tem volta. Então, eu estou na busca, apesar de ter feito 8 anos, né, esse movimento, mas como ele agora é mais consciente, então eu sinto que agora eu estou realmente buscando e eu sinto que eu preciso me aprofundar, né? Eu já me auto-identifico, né, como indígena por causa desse pertencimento, né, da minha avó, da minha mãe, do Jiquiá, mas autodeclaração, né, ir para esses lugares mais fortemente, eu ainda sinto que eu preciso ter mais cuidado, até porque eu tenho cabelos cacheados, né? Eu tenho uma boca negra, né? Uma boca grossa de negro e não de indígena. Porém, quando eu falei sobre isso hoje com minha parente, ela disse: impossível não ter, porque o Puxim era vizinho ao Jiquiá. E o Puxim era um lugar de escravos. Então, havia uma relação de indígenas com escravos e com brancos que a gente não tem como precisar, né? Exatamente. Então, mesmo que não tenha encontrado ainda um ancestral negro, um fato histórico mostra que a miscigenação também foi com negros. Então, isso justifica esse apagamento, né, do fenótipo indígena. Mas não tem como eu negar a origem, porque a origem é essa, né? Então, não tem como eu dizer, não, eu não estou, assim, criando e nem imaginando que talvez a minha família veio do Jiquiá, né? São todas nativas de lá, toda a família de minha avó é nativa de lá. E
foi um povoado, né, que ele começou há muito tempo atrás, assim, é muito antigo aquele povoado. E o que as minhas tias dizem é que a geração delas é a quinta geração do Jiquiá. Então, se é a quinta geração do Jiquiá, e elas morrem com 90, né? Minha avó morreu com 98, a mãe da minha avó também morreu muito perto dos 100. Então, se elas têm uma média de vida de 90, 95 anos, 100 anos, então bota aí mais de 400 anos, essas 5 gerações, né? E minha mãe, eu já sou a sexta. Então, é muito perto, né? Os caetés foram perseguidos, né, pela Igreja Católica em 1540 e pouco, né? E a gente de lá para cá, né? Se são 5 gerações, 6 gerações, então ainda é tudo muito perto. Vamos dizer assim, 100 anos depois, eles estavam ali, né? E durante a não a colonização, mas durante o descobrimento, eles já mexiam, né, com as indígenas. Inclusive, o relato é que o bispo Sardinha, que foi devorado, né, pelos indígenas, ele fez sermões criticando os estupros que os portugueses, né, já estavam fazendo com as indígenas da região de São Miguel dos Campos. Então, se tem estupro, pronto, eu não preciso falar muita coisa, né? Então, se tem estupro, eu sou da sexta geração dessa raiz, né? Então, como eu dizer não sou, não tem, não é, não tem, não dá. Então, isso é muito forte, né? Essa consciência. E uma outra coisa que eu vinha pensando hoje, que eu acho super forte, né? É que a etnia Caeté, segundo historiadores, é da Foz do Rio São Francisco até a ilha de Itamaracá. Mas foi na região de São Miguel dos Campos, né? E mais precisamente em Coruripe, que na época era de São Miguel dos Campos, que o fato do episódio, né, do canibalismo, foi narrado. E se o episódio do canibalismo foi narrado naquela região, a perseguição ela começou lá. Então, essa memória da violência e do extermínio, ela é muito forte na região. E isso eu entendo que está na base do medo, né? E também na base do preconceito. Então, indígena é o quê? Lá em Jiquiá, e na região, né? Indígena era bicho, indígena era inimigo da civilização, eles tiveram esse apelido. Papa, bispo, também tiveram esse apelido. Então, tudo que era negativo foi atribuído aos indígenas. Hoje, Maceió reconhece, Alagoas reconhece Caeté, reconhece que essa etnia existiu e que ela é nossa memória. Açúcar Caeté, trilha de turismo com banho no rio, que os caetés tomavam banho de lama no rio, os turistas tudo, ai, os caetés vinham aqui, entendeu? Mas ninguém diz, eu sou caeté, né? Ninguém, o próprio guia de turismo, que é todo fenotipado indígena, que tá mostrando aos turistas o rio Caeté, onde os caetés tomavam banho, ele não se autoafirma indígena, porque é como se Caeté hoje fosse um símbolo, uma memória, uma coisa intocável, né? Mas já é um passo, porque antes nem disso se falava. Então, quando eu nasci, ninguém falava Caeté, ninguém falava indígena. Ou tinha preto ou tinha branco, indígena, são do mal. E agora não. Depois de muita luta, depois de muita afirmação, depois de muita luta de historiadores, luta de indigenistas, luta de outras etnias pela valorização do indígena, a etnia Caeté ela foi reconhecida como a primeira etnia de São Miguel dos Campos. O primeiro povo de São Miguel dos Campos é o povo Caeté. Eles dizem, mas eles não linkam, eles não conseguem ligar que eles são indígenas.
porque eles não entendem o apagamento, eles entendem o extermínio, né? E o extermínio não aconteceu, porque houve a miscigenação, é fato, não tem como ter exterminado todo mundo, né? Houve uma escravização, houve. Então, a questão, a outra mentira que a gente precisa quebrar é a mentira do extermínio, né? Se bem que a questão do canibalismo eu também acredito que não foi mentira, né? Mas serem recriminados e perseguidos e dizimados por isso é que não é onde consiste a violência, né? De fato. Então hoje é isso. Hoje eu estou nesse movimento, né? Trazendo a essência do que eu acho importante dentro da retomada, né? Trazendo a essência disso. E aí, conversando com minha parente hoje, eu perguntei assim, né? Porque ela pesquisa e tal, qual é a herança Caeté? Porque ela falou da mandioca, ela falou das comidas, né? Ela falou dos hábitos que até hoje se tem, né? No Jiquiá, no Brasil todo, né? Ela falou da língua, do nome das cidades, Arapiraca, Jiquiá, todos esses nomes são nomes indígenas. Então, ela falou isso. E aí, quando ela me respondeu, ela disse assim: sabe o que eu acho da herança, né? Se você me pergunta qual é a herança que os caetés deixaram para nós, aí eu respondo para você. Sem dúvida, são as coisas mais simples. Tudo que é o mais simples é a nossa herança cultural dos caetés. E essa frase ela me tocou profundamente. Então não tem muito mistério, né? É o prazer de tomar um banho de rio, é deitar numa rede, é você se conectar com a natureza, você entender que o seu ritmo é o ritmo da natureza, porque você é natureza. E essa simplicidade, né? Ela é a essência. E é isso que eu também estou buscando, né? É viver essa essência do povo originário, que é o meu povo, e retomar também significa regenerar, me regenerar, né? Retirar também, transmutar os vícios que a colonização, né, me trouxe para todos nós, questionar esse modelo, esse projeto colonizador, tentar perceber, me tornar cada vez mais consciente disso e ao longo da vida, né, tentar desconstruir isso em mim e optar por fazer escolhas por uma vida mais próxima possível da forma como eles viviam e sentiam, né? Antes do projeto chegar e nos destruir, nos apagar. Então é isso. Eu acho que eu não tenho mais nada para falar. Quer dizer, eu tenho muita coisa, mas que eu anotei, assim, que eu lembre. Foi o que eu disse até agora, assim, mais forte. É isso, gente. Obrigada por esse espaço, viu? Por fazer esse relato. É muita história, muitas lembranças, movimentos e ainda tem muita coisa para descobrir, para encontrar, porque a retomada é de uma vida toda, né? É isso, obrigada.